Meus irmãos, glória a Deus. Nós estamos aí num domingo de carnaval, né? Muitos irmãos, pelo jeito, viajaram, né? E aí, estou sentindo falta, mas nós estamos aqui e vamos dar o nosso melhor para o Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Irmãos, antes de passar, né, dar um último aviso aqui para os irmãos, né? Nós vamos fazer um momento aqui de visitantes, né? Vou pedir para todos ficarem em pé, todos sem exceção, fiquem em pé nesse momento. Por quê? Nós temos duas situações aqui bem importantes que eu gostaria de mencionar e eu gostaria que você pudesse receber. Amém? Primeiro, nós temos, né, a nossa amada igreja, né? Eu falo hoje que eles são as sementes lá do sol nascente, estão aqui congregando conosco, amém? Então, os irmãos que são do sol nascente, levanta a mão aí rapidinho, né? Só para a gente identificar, amém? Agora eles não são mais sol nascente, agora eles são Taguatinga, semente do sol nascente, amém, irmãos? Então, né, não queremos que eles se sintam à parte, muito pelo contrário, né, eles fazem parte. Então, eles estão aqui no segundo culto. Nosso amado José Augusto, né, que está indo sexta-feira para o Piauí, também está aqui. Pensei que ele já ia estar no Piauí, falei para ele, olha, joga, já que você não foi na sexta, joga para outra segunda-feira, né, e aí vai no encontro com a gente, trabalha no encontro, segunda-feira vai descansando até o Piauí, né, mas ele falou que vai pensar e vai orar, amém? Mas eu queria que nós pudéssemos cumprimentá-lo, mas não ainda, amém? E temos também, irmãos, né, aqui, queria fazer menção do pastor, né, Bernadelli, eu conheci ele agora, Brunelli, pastor Brunelli, da Casa de Deus, amém, irmãos? Está nos visitando, nos honrando aqui, pastor Brunelli, seja muito bem-vindo, tu és amado, tu faz parte do corpo, amém? Somos um em Cristo Jesus. Junto com ele, nós temos o Edson e temos também o Agenor, acertei, né? Amém? Então, que bênção tê-los aqui, né? Possa se sentir bem aqui é uma parte do corpo. O pastor Brunelli, ele é pastor ali da Casa da Bênção, dá aqui algumas quadras, não sei contar, mas no máximo umas 8 quadras daqui, né, quarteirões, é perto daqui. Sinta-se muito à vontade entre nós, pastor. Né, na terça-feira vamos tomar um café para se conhecer melhor, ele veio aqui e eu gostaria de fazer menção dele aqui entre nós, para não passar em branco, uma vez que é uma autoridade, amém? Glória a Deus. Tem mais alguém que está nos visitando pela primeira vez? Gostaria só de dar um sinalzinho? Aleluia, glória a Deus, seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? E aí, irmãos, agora, tem lá no fundo também, glória a Deus, amém? Sejam muito bem-vindos nesse domingo. Eu queria agora que você pudesse dar uns 10 abraços, principalmente nos nossos visitantes, desses irmãos que eu mencionei aqui. Vem aqui na direção, dá um abraço, se apresenta, diga que ele é bem-vindo, né? Para que a gente possa quebrar o gelo aqui entre nós. Somos uma igreja, somos uma família. Sintam-se bem em nosso meio, amém? Os irmãos do sol nascente lá, temos o nosso visitante lá do lado do Fábio, lá no fundo, Deus abençoe em nome de Jesus. Temos a jovem lá da célula do plano piloto também. Amém? Abraçou, sentiu-se abraçado, pode se assentar, pode voltar para o seu lugar, amém? Se não abraçou, fique em paz, chega lá no seu alvo. Glória a Deus, amém, irmãos? Irmãos, antes de iniciar a palavra aqui, eu queria só, né, passar novamente para os irmãos a importância de nós nos prepararmos para o nosso encontro com Deus que virá agora, fora esse final de semana, né, do dia 20, no próximo final de semana, 27, 28 e 1º de março, encontros de adultos e jovens, amém? Temos orado, temos planejado, né, de nós levarmos pelo menos 100 pessoas para o encontro, amém? As vagas são limitadas, ok? Então nós precisamos correr. Se você tem um amigo, tem um parente, tem um irmão, né? Se você não foi para o encontro ainda, né? Você está aqui na Vida de Taguatinga já há um tempo, mas, né, não foi indo para o encontro, esse é o momento, essa é a hora, é chegado o tempo, amém?
né, o que é um encontro com Deus, pastor? O encontro com Deus é um final de semana onde nós visamos, né, falar do Evangelho, levar as pessoas a terem uma experiência com Jesus, uma experiência com o Espírito Santo e uma experiência de transformação, de libertação, de cura. Nós pregamos o Evangelho, né, de forma integral, são 12 ministrações onde nós ali fazemos um raio-x espiritual, né, onde nós checamos as áreas, para quê? Para que cada crente que venha do encontro tenha uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Né? Cristo morreu para quem tenha vida e vida em abundância, amém, irmãos? Então nós vamos nos apropriar disso, então nós quebramos os limites ali, os paradigmas religiosos, e levamos a pessoa a ter uma experiência de transformação e intimidade com o Senhor Jesus, amém? E no outro final de semana, nós temos um encontro mundial, né? Não só nós, mas uma bênção que todas as videiras aqui do DF, né? São mais 5 igrejas, vão estar fazendo também, né, o encontro dos radicais juvenis. Então vai ser uma grande bênção, nós vamos estar fazendo o nosso aqui. O alvo, obreiro, qual que é? 100? É 100 também? 100 juvenis para, né, o Ministério Kids. E nós vamos ter ainda a graça de termos Lusiânia, Guará, né, Formosa, Águas Lindas, né, os irmãos também se organizando para poder fazer também o impacto deles, amém? Águas Lindas vai estar conosco, se não me falha a memória também. No Encontro com Deus dos Adultos, o Guará e também Águas Lindas vão trazer os seus encontros para estar conosco. Por isso já deu uma diminuída aí nas vagas, amém, irmãos? Então, corre logo, vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo 2, verso 10. Eu quero compartilhar hoje com os irmãos. Eu não quero, vou dizer para os irmãos, eu não quero pregar hoje. Hoje vai ser mais um estudo. Amém, irmãos? Quero estabelecer uma coluna de edificação para nós. Então, Efésios capítulo 2, verso de número 10. Efésios 2, 10. Apenas esse versículo, né, vai ser a base, vamos falar muito, né, sobre ele. E diz assim, pois somos nós, né, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero pedir ao Senhor que Teu Espírito Santo nos dê agora, Senhor, revelação, nos dê entendimento da Tua palavra, Senhor, ó Deus. Que toda palavra liberada, Senhor, venha do Seu coração, seja ela confirmada, Senhor, em nosso espírito, Senhor, ó Pai. E pedimos também, Senhor, Senhor, tire, Senhor, toda distração e também possamos nós desfrutar dessa palavra a 30, a 60 e a 100 por 1 em frutos e benefícios que ela tem para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, eu quero falar com os irmãos hoje sobre aceitando a sua missão. Amém? Esse texto que nós lemos, o que diz, somos nós feitura dele, né? Feitura tem a ver com a ação de Deus criadora, essa palavra, né, no original tem esse significado, mas também tem a ver com feição, no sentido de cara, de retrato. Amém? Então nós fomos criados pelo Senhor, mas também nós somos criados como um retrato, com uma imagem dele, né, em Cristo Jesus, para as boas obras. Diferente, né, do que se pensa lá fora, né, a tradição religiosa lá fora, em muitas religiões, acredita-se que nós, para recebermos a salvação, nós temos que fazer boas obras. A verdade é que esse texto diz que nós somos criados em Cristo para as boas obras, ou seja, depois que você foi criado, depois que você nasceu de novo, depois que o Espírito Santo selou você, né, e agora ele reside em você, aí é que as boas obras vão se manifestar. Então, lá no Espiritismo, ou até mesmo lá no catolicismo, vamos dizer assim, é ensinado que você, para ser salvo, precisa fazer boas obras. Não é o que a Bíblia está dizendo. O que a palavra, não é o pastor Hermes está dizendo, a Bíblia está dizendo o seguinte, em Cristo Jesus, eu e você fomos criados para as boas obras, as quais, de antemão, Deus preparou para que nós andássemos nelas. Ou seja, lá na eternidade, Deus já tinha pensado em usar eu e você. Ele já tinha pensado, né, em trazer sobre nós essas boas obras. Então, no cristianismo, irmãos, quando nós nascemos de novo, nós precisamos entender que uma vez que eu nasci de novo, eu vou andar nessas boas obras, porque eu vou ser conduzido pelo Senhor, né? Na religião lá fora, ou nas religiões, as pessoas fazem para alcançar algo de Deus, é a meritocracia. Mas
Na ótica cristã, isso é resultado da sua natureza. Eu me pareço com Deus, eu tenho o Espírito de Deus, então agora eu manifesto essas boas obras. Amém, irmãos? Porque Deus é bom, eu tenho a bondade dele, então eu vou agir com bondade, com generosidade, vou servir os irmãos. Porque Deus é verdadeiro, então eu vou andar na verdade, na honestidade. Então é consequência, resultado de uma natureza que já reside dentro de você. Amém, irmãos? Então, isso tem que ficar claro ao seu coração, porque senão muitas vezes nós estamos querendo fazer algo para alcançar, quando nós já somos. E aqui está o maior engano de Satanás na vida de muitos crentes. É fazer que ele queira alcançar algo que ele já é. E porque ele sempre está querendo alcançar, e ele trabalha com as suas obras, sabe? Deus não pode agir na nossa vida através das nossas obras. Deus age através da fé. Amém? Se você puder voltar para mim, por favor, querido, volta no verso 9. Olha o que o texto vai explicar para nós, né? Vai no verso 8, perdão, verso 8. Porque pela graça sois salvos. Então você foi salvo pela graça. Graça é favor imerecido. Você não teve que merecer, você apenas teve que crer. Olha, o texto diz ali, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom. Um dos significados, ou uma das traduções da palavra dom no grego, pode ser dom, mas pode ser presente. Eu gosto mais da palavra presente, presente de Deus. Verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém vai poder chegar lá na eternidade, bater no peito e dizer assim, não, eu ajudei a velhinha a atravessar a rua, eu dei cesta básica, eu ajudei, né, as pessoas pobres, eu visitei aqueles que estavam na prisão, eu fiz isso, fiz aquilo, por isso eu mereço a salvação. Não, irmãos, a salvação você não tem mérito, toda a obra foi de Cristo. Amém? A Bíblia nos diz lá em João que o Senhor nos deu o Espírito Santo, né? Foi o Espírito Santo que trouxe o convencimento. Ele convenceu em você da morte, do pecado e do juízo. Então a obra do convencimento, não foi eu e você que chegamos, eu vou buscar a Deus. Não, nenhum de nós, Paulo diz, queria buscar a Deus. Todos nós estávamos espalhados como ovelhas, sem pastor, né? Pegando o texto do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento Paulo diz, nós éramos inimigos de Deus, nós não queríamos nada com Deus. Mas o Espírito Santo, não sei te dizer porquê, nem como, o Espírito Santo tocou em nosso coração e nos convenceu do pecado, da morte e do juízo, ação de Deus. Segundo, fomos salvos também, porque Deus deu a oferta. Eu e você não tínhamos condições de sermos salvos. Ninguém é bom, ninguém é santo, ninguém é perfeito. Todos nós tínhamos pecado, como diz Davi nos Salmos, em pecado, minha mãe me concebeu. Então, a verdade, todos nós éramos pecadores, destituídos da graça de Deus, mas Deus deu a oferta, foi Cristo Jesus, sendo Deus, se esvaziou, veio na forma de servo, não apenas de homem, mas de homem servo, né? E não usou das suas prerrogativas, serviu, e porque serviu com morte de cruz, entregando-se, sendo ele sacrifício, pendurado no madeiro, se fez maldito, recebeu então as maldições, agora Deus o exaltou. Amém, irmãos? Porque Deus, na verdade, simplesmente ele também providenciou a oferta. Então veja, Deus convence o homem, Deus dá a oferta, e aí a gente fala assim, não, depois que eu aceitei Jesus, você não aceitou, irmão, foi ele que te aceitou, filho. Você não tinha mérito nenhum, entendeu? Você foi salvo pela graça, não merecia, mas Deus, esse é o mistério da graça, ele decidiu nos amar, nos reconciliou com ele mesmo. Amém? Então Deus convence, Deus dá o presente e ele efetiva a salvação. E para você andar nessa salvação, projeta para mim Efésios capítulo 1, verso 13. Efésios 1, verso 13 e 14, diz: e quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, que palavra da verdade é, irmãos? Quem é a palavra da verdade? O que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes então o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14. O qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém?
Então você recebeu o Espírito Santo que reside em você, ele foi selado. Selado, né, tem a ver com o anel que o rei usava no seu dedo direito. E aí então, ele tinha ali um emblema, ele tinha, né, como fosse uma cera, um plástico, né, que queimava-se. Então quando ele fazia um edito, ele colocava o selo, queimava com a vela, ou, né, com fogo, e ele vinha com o anel e colocava ali o seu emblema. Aquele selo, uma vez colocado no papel, ele não saía mais. Se saísse, rasgava o documento. Quer dizer algo para você. A palavra está nos dizendo que nós somos selados com o Espírito Santo. Por isso, em Hebreus diz que nós, irmãos, uma vez que recebemos o Espírito Santo, os dons são irrevogáveis. Uma vez selado, selado para sempre. Amém, irmãos? Então, você precisa entender isso. Então, pastor, por que o senhor está falando da obra da salvação? Porque, irmãos, Deus nos salvou com um propósito. Ele não salvou você só porque você era bonitinho, porque você usava perfume do Boticário, ou Dolce & Gabbana, que nem a irmã Elcisete, né? Então, né, a verdade não é porque você é lindão, porque você era bom. A verdade, ninguém é bom para ser salvo. A maior ilusão do cristianismo, de um cristão, né, é achar que ele é bom. Irmão, você não é bom. Todo mundo é bom até não ser contrariado e ninguém pisar no seu calo. Deixa alguém te trair, te caluniar, mentir sobre você, fazer um mal para você, você vai ver quanta bondade aparece na sua vida. Então ninguém é bom. Se existe bondade em nossas vidas, é Deus em nós. Por isso não andamos na força do nosso braço, mas andamos pelo Senhor. E quanto mais rápido você sacar isso, quanto mais rápido você depender do Senhor, mais fácil vai ser a obra do Espírito Santo na sua vida também. Amém? Então, o texto diz que eu e você fomos criados, né? Fomos feitos pelo Senhor para andarmos nessas boas obras. Então Deus fez tudo o que precisamos para nós termos uma nova vida. Essa nova vida está em Cristo. E isso não aconteceu simplesmente porque Deus decidiu num dia. Há séculos, na eternidade, Deus decidiu isso. Ele planejou que eu e você pudéssemos gastar a nossa vida, irmãos, em um propósito. Qual é o propósito de Deus? Eu acho que, sabe, toda pessoa séria, de bom senso, em algum momento da sua vida, né, digo até mesmo antes da sua salvação, ela questiona, qual é o propósito da vida? Por que estou aqui? Para onde vou? Quem eu sou? Né? Qual que é o propósito? Qual que é o sentido de estar aqui? Quer dizer algo para você? Deus criou um propósito para você. Amém, irmãos? Há muitos propósitos, mas o propósito elementar, fundamental, é que Ele criou você para você auxiliar, servir, apoiar e ser bênção na vida de outros. Pastor, como assim? A palavra do Senhor diz em Romanos que nós fomos, né, ganhos para Cristo e agora nós estamos andando para sermos conforme a sua imagem e a sua semelhança. Em outro texto diz que os dons ministeriais é dado, Efésios 4:11, é dado para nós, né, o apóstolo, o pastor, o mestre, o evangelista, né, o profeta. Esses dons são dados a fim que nós sejamos aperfeiçoados e todos nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito, irmãos? Cristo Jesus. Então, Cristo apoiava, Cristo auxiliava, Cristo servia, Cristo abençoava. Irmãos, nós somos a imagem. Falei no outro culto para os irmãos, Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo. Amém? Então, a verdade é que eu e você só encontraremos sentido na vida se nós vivemos o propósito que Deus nos deu. Fala comigo, o propósito de Deus é que eu sirva. Fala assim, eu existo para servir. Amém? Fala assim, eu existo para amar, abençoar, apoiar. Amém, irmãos? Essa é a nossa missão. Então, como corpo de Cristo, nós precisamos estar aqui entendendo claramente isso. A verdade é que René Descartes, um filósofo francês, ele disse, há uns 200 e poucos anos atrás, ele disse o seguinte, né, ele era ateu, e ele teve uma experiência com Cristo, com Deus. E ele fala uma frase que marca, né, a sua história, antes e depois. Ele diz, procurei a Deus e não o encontrei. Procurei me encontrar através da filosofia
mas também não me encontrei. Procurei servir o meu próximo e nos encontramos os três. A verdade é que eu e você só vamos encontrar significado na vida se nós andarmos como Cristo, servindo. Irmãos, como é bom ser usado pelo Senhor. Sabe, para que eu possa atingir o Quesses no poder de Deus, no serviço de Deus, o poder de Deus tem que passar por mim. A verdade é que eu e você fomos chamados a transbordar. Então, a palavra, vou ler na NTLH, Efésios 2:10, diz assim: pois foi Deus que nos fez como somos agora, e em união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que já havia preparado para nós. Essa é a nossa natureza, irmãos. Nós somos criados para andar nessas boas obras. Existe um caminho, existe uma estrada onde o Senhor está construindo algo poderoso através de nós. Nós somos instrumentos de vida, nós somos o seu corpo. Em João, capítulo 17, verso 3 e 4, diz assim: e a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também a Jesus, o Cristo, que enviaste ao mundo. Verso 4 diz: eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste a fazer. Se você pegar essa expressão, João 17:4, eu te glorifiquei, né? Eu te glorifiquei na terra. Na minha versão diz natureza gloriosa. Esse glorificar, essa natureza gloriosa, do que Cristo está falando na oração, irmãos? O que é essa natureza? O que é essa glória de Deus? É Deus servindo. Irmãos, pensa comigo. Deus é onisciente. Deus é onipotente. Deus é onipresente. Então, Ele não tem falta de coisa alguma. Deus não tem baixa estima. Deus não tem carência. Deus não precisa que os anjos o louvem por uma questão, sabe, dele ficar bem. Deus é santo, Ele é perfeito, Ele é pleno, Ele é Deus, Ele é completo. Mas olha que coisa interessante, mesmo Deus sendo quem Ele é, Ele decidiu ser um Deus que ama. Deus, em sua natureza, Ele é amor. Se Ele é amor, nós como filhos que temos o seu Espírito, nós também amamos. Amém, irmãos? Veja, então quando Cristo está dizendo aqui, né, eu revelei ao mundo a tua natureza gloriosa. Presta atenção. Uma das coisas interessantes de você meditar na palavra é você começar a concluir o que Deus está falando a nós através dessa expressão. O Senhor está dizendo o seguinte: Ele sendo pleno, Ele sendo tudo, Ele decidiu servir, decidiu amar, decidiu sustentar. Eu creio que cada um de nós aqui, irmãos, que já orou a Deus pedindo obras, maravilhas, sinais, intervenções divinas, provisão, já viu Deus trazendo sobre si o seu amor, a sua bondade, trazendo essa provisão, essa intervenção, essa obra divina em nós. Então, as pessoas até Cristo, elas tinham uma visão de Deus como sendo Deus alguém distante, impessoal. Tanto é que no todo o Antigo Testamento você via, né, as pessoas, né, os judeus, Israel, chamando Deus de Deus, Adonai, que quer dizer Senhor. Então, a verdade é que Cristo, Ele é o primeiro que chama e ensina os discípulos a chamarem de Pai. Os discípulos perguntaram em certo momento: ensina-nos a orar. E Ele disse: Pai nosso que estais nos céus. Para o judeu, irmão, isso era uma quebra de paradigma. Então, a verdade é que Cristo revelou essa natureza. Se o nosso Deus serve, nós como povo dele também servimos.
Se Cristo serviu em vida, quando Ele esteve aqui como homem, 100% homem, 100% Deus, enquanto Ele esteve aqui conosco, se Ele teve esse ministério, nós agora que somos o seu corpo, representante dEle, 2 Coríntios 5:20, de sorte que todos nós somos embaixadores, ou seja, representamos Cristo na terra, nós agora, também da mesma forma, filho, nós servimos. Então, fala comigo assim, eu preciso aceitar a minha missão. E eu vou falar algumas verdades sobre a sua missão. A primeira verdade, irmãos, é que você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Fala assim, eu estou aqui com o propósito de fazer uma contribuição. Amém, irmãos? Então, nessa terra aqui, irmão, você não foi criado para consumir os recursos, como respirar, comer, ocupar espaço, e tem uns irmãos que ocupam mais espaço que outros, tem uns que comem mais que outros, tem uns que respiram mais que outros, mas a verdade é que Deus projetou você para você fazer a diferença nessa terra. Querido, apesar de muitos livros de sucesso informarem sobre como tirar o máximo dessa vida, como você ter, o ápice do sucesso e com isso desfrutar das coisas que essa vida pode dar, é isso que os livros de autoajuda vão te ensinar, não foi para isso que Deus criou você. Você foi criado para acrescentar vida na terra, não para extrair dela. Deus quer que você devolva algo. Se você foi alcançado com vida, estávamos mortos e agora estamos vivos, nós agora, irmãos, somos instrumentos de vida para aqueles que estão à nossa volta. Então Jesus ensina, lá em Mateus, capítulo 10, verso 8, diz, de graça recebemos, de graça também nós damos. Então esse é o propósito mais sublime que Deus deu para a minha vida, para a sua vida. E isso se chama ministério, ou uma palavra que é sinônimo, é serviço. Então a Bíblia, ela fornece muitos detalhes para nós, entendemos que nós não estamos aqui para, tirar as coisas, extrair dessa vida o melhor. Não, nós estamos aqui para contribuir. Pense comigo. Isso é o símbolo da cruz. Vamos imaginar que nós somos aqui uma grande célula. Amém? E aí, irmãos, todos nós vamos ir para esta reunião aqui pensando como é que eu posso ser usado por Deus. Como é que eu posso contribuir para a edificação dos meus irmãos durante o culto? Vai começar a abertura, vai ter um momento da intercessão, vai ter um momento do louvor, vai ter um momento da palavra, vai ter um momento da comunhão, depois que terminar o culto, e eu quero ser usado por Deus. Fala comigo, eu quero ser usado por Deus. Então, se todo mundo vem para esse culto pensando assim, desejando assim, o que vai acontecer no final desse culto, irmãos? Todo mundo sai daqui abençoado. Por quê? Porque o Agenor, porque o Paulo, porque a irmã Cis, porque o obreiro Wagner, porque a obreira Kate veio na intenção do quê? De contribuir. Aí um encontrou e falou, estou desempregado. Falei, olha, eu vou comprar uma cesta básica. Mano, amanhã de manhã, a cesta básica está lá na sua casa, vou te ajudar. Outro aqui, chegou meio triste, brigou com o marido, com a esposa. Aí o obreiro Paulo foi lá, liberou uma palavra sobre o casamento, porque ele ficou sabendo que a irmã, o irmão não tão legal. A irmã Cis percebeu um jovem, na verdade apático, desanimado, foi lá, deu um abraço e fez o papel de ser mãe, de dizer quanto é amado, elogiou. Todo mundo vai sair abençoado, não vai, irmão? Qual que é o problema da célula? Qual que é o problema da maioria das igrejas? Qual que é o problema da maioria dos casamentos? Que não entenderam a sua missão, que é servir, ser Cristo na vida do outro. As pessoas vivem no individualismo. Elas estão esperando, eu espero a Diana cozinhar, eu espero ela lavar, eu espero ela passar, eu espero ela me servir, mas eu servir. Então, Cristo veio para quebrar os conceitos naturais e fazer com que nós, irmãos, tenhamos um espírito de generosidade, de doação, de serviço. Deixa eu dizer algo para você, é aquilo que René Descartes disse, tem gente procurando a Deus, se enchendo do conhecimento de Deus, mas está vazio.
Tem gente que está procurando se encontrar, encher o seu coração com várias coisas desta terra, achando que ter sucesso na profissão, ter sucesso financeiro, ter sucesso intelectual, sabe, enchendo seu coração de tanta coisa para ver se preenche, mas está vazio. Mas quando você decide servir aqueles que Deus tem te dado, quer na igreja, quer na célula, quer lá no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, lá na rua onde você está, na comunidade onde Deus inseriu você, você decide ser Cristo, você serve seu vizinho, você serve, né, as pessoas estão à sua volta e você entende que você está ali para abençoar, você deseja ser bênção. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Deus vai fluir através de você. E aquilo que você derrama sobre o outro tem que passar por você. E aquilo que você planta, aquilo retorna na sua vida. E aí você cria ligadura com as pessoas, aí você se sente realizado porque cumpriu o seu propósito. Por quê, irmãos? Porque nós somos chamados para viver com a mesma vida e natureza que Deus vive. Ele, sendo Deus, tomou a forma de ser três. Olha que mistério. Na eternidade, antes de todas as coisas, Deus se multiplicou. Não sei te explicar a trindade. Nenhum teólogo conseguiu explicar até hoje. Mas Deus, Ele na verdade gerou o Filho, gerou o Espírito, e os três vivem em comunhão. Veja, os três vivem em perfeita unidade. E aí então, irmãos, Deus replica isso na humanidade. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, da forma perfeita como ele vive na eternidade, como ele vive hoje, né? O Pai honra o Filho honra o Espírito honra o Pai. Há na verdade perfeita unidade entre eles, há perfeita, né, unidade e unanimidade entre eles. Da mesma forma, Deus deseja derramar isso em nossos corações, e a igreja é chamada para isso, a viver nessa unidade perfeita. E se nós alcançarmos isso, irmãos, não haverá nada impossível para nós. É engraçado que em João, capítulo 1, capítulo 17, Jesus, quando vai fazer a oração, e a única oração que é pega, né, de fio a pavio, de começo, meio e fim, que é registrado em Jesus. Fala-se que Jesus saía muito para orar, mas não se relata a sua oração. Mas João 17, João faz questão de trazer ela. Jesus não pede milagres. Jesus não pede cura para que haja no meio da igreja. Jesus não pede para que eles sejam livres da ação do diabo, de tentações. Jesus não pede nada. A única coisa que ele pede para o Pai é que eles, a igreja, fossem um, assim como ele era com o Pai. Irmãos, só tem uma forma de eu me ligar a você: quando nós entendemos que fomos chamados para servir. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido. Sendo mestre, sendo Senhor, não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida pelos meus irmãos. Você consegue entender o que é cristianismo, irmãos? Cristianismo é relacionamento com Deus por meio da fé. Mas a prática desse relacionamento, dessa intimidade com Deus, sabe, essa fé, ela precisa transbordar em ações onde nós entendemos a nossa missão. Eu sou um tipo de Cristo. É por isso que os cristãos foram chamados de cristãos. Primeiro, em Atos, quando tem a revolução, né, tem a conversão ali de milhares, eles são chamados aqueles que eram do caminho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Mas, quando começava-se a ter intimidade com os do caminho, com a seita dos nazarenos, como diz eles, né, diziam na verdade os judeus, começavam a perceber que eles eram pequenos cristos. E aí então veio a primeira vez que eles são chamados de cristãos. Irmãos, aonde Jesus andava, ele servia. Você não vê Jesus fazer nenhum milagre em prol de si. Mas hoje nós vivemos uma igreja lá fora que pede bênção toda hora, os irmãos querem bênção para si e nem estão conectados, sabe, em querer, né, ser canal de bênção. Não, eles querem, porque eles querem desfrutar, eles querem extrair deste mundo. Irmão,
Isso é antagônico ao espírito do cristianismo. Deus quer te abençoar, irmãos. O que você acha? Deus quer te dar uma boa casa, um bom carro, uma boa família. Deus quer que você vá tirar férias lá em Porto de Galinhas, aleluia, né? Deus quer que você, né, vá para Paris, para Nova York. Claro que Deus quer, irmãos. Mas isso precisa ser consequência, sabe, de um coração que deseja ser usado pelo Senhor. Onde o reino está em primeiro lugar, onde nós buscamos o propósito. E uma vez realizado um propósito, irmãos, pode dar R$1 milhão, pode dar, na verdade, carro de ouro para a gente, mas nada disso vai tomar o nosso coração. Não é errado você ter coisas. Errado é quando você está fora do propósito e por causa desse vazio e não tendo revelação, seus olhos ainda estão com uma escama. O que acontece, filho? Essas coisas passam a te possuir, e você acha que aquilo é satisfação. Aí você compra o carro de ouro. Mas vai descobrir, irmãos, 2, 3 semanas para frente, que você não quer mais o de ouro, você quer do diamante, porque você descobriu que o de ouro não te satisfaz mais. As coisas dessa vida são efêmeras, irmãos. Mas aquilo que é eterno, vem de Deus, passa por Deus, e Deus quer usar você dentro desse propósito. Então, você foi criado para servir. Amém? A primeira verdade é, você está aqui na terra para contribuir. A segunda verdade, você foi criado para servir a Deus. Efésios 2:10, vou ler na NTLH, mais uma vez, diz: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras, e que Ele já havia preparado para nós. Querido, essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve pessoas de alguma forma, você está servindo a Deus. Amém, irmãos? Servir a Deus não é frequentar um culto. Servir a Deus é servir as pessoas. Então, quando você vem para trabalhar como servo aqui no domingo, você está servindo a Deus. Amém, irmãos? Quando você, decide através das suas finanças abençoar alguém que está em necessidade, alguém que o Espírito Santo tocou no seu coração, você está servindo a Deus. Se eu vou trabalhar no encontro, estou servindo a Deus. Os irmãos que estão aqui, que vêm na sexta, que vêm no sábado, que vêm no domingo, para ensaiar, para poder, na verdade, preparar o momento do louvor, da adoração para a igreja, eles estão servindo a Deus no ensaio. Não serve a Deus só na hora do culto. Consegue entender isso, irmãos? Então, quando nós entendemos que servir a Deus é servir as pessoas, nós agora começamos a andar cuidadosamente no propósito. Então, Deus disse, para Jeremias também, lá no vale, Ele diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta para as nações. Desde o ventre da mãe dele, ele foi escolhido. Escolhido para quê? Para ser profeta, para servir a Deus e servir o povo, trazendo o cuidado, o alerta de Deus. Então, Deus revela, aqui, que antes que eu e você tivéssemos nascido, Ele já tinha se revelado, tinha revelado, na eternidade, qual é o propósito pelo qual nós estaríamos aqui. Então, você foi posto nesse planeta, irmão, com uma missão especial. Fala assim: eu estou aqui com uma missão especial. Fala assim: eu não estou aqui por acaso. Amém, irmãos? Agora, quando você esquece dessa missão, aí você começa a relativar até o sentido da vida, e principalmente o sentido de você estar casado, o sentido de você viver, o sentido de você estar na igreja. Não, irmãos, nós temos um propósito. Deus nos escolheu. Terceira verdade, você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz que Ele nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque nós merecíamos algo, mas porque era o plano dele, desde o princípio, nos usar como instrumento da sua glória. O homem foi criado para, os anjos, a criação
visse a glória de Deus refletida no homem. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Deus queria lá no Éden, mas hoje em Cristo, onde nós fomos restaurados à posição inicial, amém? Nós somos agora a expressão do amor de Deus e da sua bondade. Deveríamos assumir essa realidade. Então, quando Deus redimiu você, é para que você pudesse exercer essa santa vocação. Você foi salvo, né, não pelo serviço, mas você foi salvo para o serviço. Então, no reino de Deus, você tem, sabe, um lugar, um propósito. No reino de Deus, você tem um papel. Irmão, você não está aqui por acaso. Eu costumo dizer, né, alguns irmãos, eles vêm para a videira, né, eles convertem conosco, né, faz o cursão, faz o CTL, chega um momento, ele fica ali na dúvida, né, será que aqui é o meu lugar? Será que esse é o lugar? Irmãos, Deus não é incoerente. Se você converteu aqui, nós cremos que Deus tem um propósito na sua vida aqui. Amém, irmãos? Porque se Deus quisesse, né, que você andasse, na verdade, em outra visão, você tinha, na verdade, convertido lá na casa da bênção, com todo respeito, amém, pastor? Né? Mas tinha lá na Assembleia de Deus, na quadrangular. Mas se Deus trouxe você para cá, é porque, sabe, você vai completar alguma coisa nesse corpo aqui, filho. Consegue entender isso? Você chega na sua célula, você percebe que os irmãos lá, eles não são tão atentos aos visitantes. Teve um irmão que veio reclamar isso uma vez para mim. Pastor, lá na célula, os irmãos, né, da célula, eles meio que ficam na deles, eles, né, já se conhecem há muito tempo, e aí as pessoas que chegam novas, eles são meio isolados, né, e eu acho isso ruim. Eu não concordo com isso até me faz mal, estou até querendo sair da célula. Eu falei, não, irmão, presta atenção. Se você está enxergando defeitos, enxergando deficiências, enxergando necessidades, presta atenção. Deus está mostrando a você, porque você é resposta para aquilo. Para ensinar os demais e como se comportar, mas principalmente para suprir aquela demanda ou aquela necessidade. Abrace você os visitantes. Sabe, se interesse você pelos visitantes. Converse com o seu líder. Ensine a célula que quando, sabe, tem visitante, a gente tem que quebrar as panelinhas, as afinidades carnais e dar toda a atenção à criança recém-nascida que está chegando entre nós. Ensine, você é resposta. Pastor, o louvor não está completo. Pois é, irmão. Se te incomoda o louvor, porque tem irmão que está aqui, não está incomodado nem um pouquinho com o louvor. Mas se o louvor está te incomodando, tu é a resposta. Deus quer que você sirva. Pastor, mas eu vou ter que aprender. Pois é, servir tem um preço. Vou ter que aprender a tocar teclado. Vou ter que aprender o violão. Vou ter que aprender a cantar. Vou ter que estar no ensaio. Pois é, irmão. Na vida, ou você faz parte do time que coopera para o crescimento, ou você faz parte dos críticos. Será que o Espírito de Cristo está nos críticos, ou está naqueles que somam e cooperam, irmãos? Então, você precisa entender, há uma resposta da parte de Deus. Pastor, eu sinto que a igreja, ela é muito quieta, né, na pregação, no aleluia, no glória a Deus. Irmão, então, que tal você dar o glória a Deus? Que tal você ser o avivado? Que tal ser você que na hora do louvor sai orando um pelo outro aqui, né, ministrando, né, abençoando, profetizando bênção na vida um do outro, ativando dons e talentos. Seja um multiplicador. Consegue entender? Eu e você fomos salvos para servir. Mas a tendência nossa é identificar a deficiência, a fraqueza da esposa, por exemplo, e falar assim, ela não sabe cozinhar, só queima o arroz, o feijão é mal temperado, né? Ela tem preguiça de fritar um bife. Irmão, garra com ela, ensina ela a cozinhar, ajuda ela a lavar a louça, fala assim, amor, deixa comigo que não é sempre que eu consigo, mas os irmãos podem perguntar para a pastora.
Mas quando eu posso ajudar no almoço, eu ajudo. Se eu estiver em casa, por acaso, na hora do almoço ali, toda, né, que ela está cozinhando, não na hora do almoço de comer, mas chegar antes, ela estava fritando o bife e falou, não, deixa que eu frito. Aí eu vou fritar o bife lá com ela. Né? Foi o feijão, pode deixar que eu tempero o feijão. Fui eu que ensinei ela a temperar o feijão, acredita em mim? Mas é fácil você reclamar, mas o feijão dela não presta. Ah, mas ela não frita direito o bife. Ah, passou lá em casa, é só cozido. Tu é a resposta. Sirva sua esposa. Sirva seus filhos. Sirva, por favor. Sirva, porque esse é o propósito de Deus. Amém, irmãos? Tem gente que quer servir só no púlpito, pregando lá no encontro, ou agora que o pastor Hermes chegou, né, um irmão falou para mim, pastor, desde que o senhor chegou, só o senhor que prega, né? Pois é, irmão. Vai acostumando. Eu falei assim, você já reparou que lá na Videira em Goiânia é só o pastor Luiz que prega? Já reparou que lá em São Paulo é só o pastor Wilson que prega? Entra no YouTube toda semana e pega todos os supervisores que tem canal, pergunta se tem um rodízio no púlpito lá. Irmãos, eu falei para ele, irmão, eu tenho um dia na semana para falar para a minha igreja, para falar para todo mundo. E eu vou ficar negociando isso? Não, irmão. Essa é a prerrogativa que Deus me deu para liberar e principalmente para construir algo com você. Quando a gente fica no rodízio toda semana, cada um prega uma coisa. Um prega sobre o batismo do Espírito Santo, outro prega sobre, né, a volta de Jesus, outro prega sobre a Nova Jerusalém, outro prega sobre serviço. A igreja nunca é edificada. Então, eu falei para ele, com todo amor e carinho, irmão, entenda o seguinte, toda vez que eu estou subindo lá, eu não estou subindo apenas para enrolar os irmãos 1 hora e nós ir para casa. Não, eu subo depois que eu orei, que eu busquei a Deus, que eu tive direção, que eu senti no Espírito, percebi uma necessidade da igreja e vou edificar a igreja naquela direção que o Espírito Santo tem me dado. Sou pastor, estou conduzindo a igreja para lá. Sinto no meu coração que nos próximos domingos preciso falar para os irmãos sobre a missão, servirmos. Amém, irmãos? Então, Deus nos redimiu para essa santa vocação. E aí no reino de Deus, o seu propósito está em, desenvolver esse serviço. Então eu e você fomos comprados por Jesus. Isso teve um alto preço. A Bíblia mesmo nos recorda, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, diz, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Queridos irmãos, nós não servimos a Deus por causa de culpa, nem por causa de medo, nem mesmo por causa de obrigação, mas nós servimos por causa da alegria e profunda gratidão que estamos tendo uma vez que fomos salvos. Não sirva, se eu não servir, Deus vai pesar a mão. Se eu não servir, Deus, vai colocar a mão nos meus filhos. Primeiro, irmão, nós estamos na graça. As maldições já foram levadas todas na cruz do Calvário. Amém? Deus não está mais irado com você. A ira de Deus sobre os homens, sobre a humanidade, foi posto sobre o Cordeiro de Deus. Ele recebeu, ele se fez maldição para que você fosse agora abençoado. Ele recebeu uma coroa de espinhos para que você recebesse uma coroa de glória. Ele se fez filho do homem para que você fosse feito filho de Deus. Você consegue entender? Houve uma troca na cruz do Calvário. Então, pela salvação, nosso passado foi perdoado, o nosso presente agora ele faz sentido, uma vez que você tem revelação do seu propósito, e o nosso futuro, querido, é garantido. Então, à luz da palavra de Deus, precisamos lembrar, que tudo isso que aconteceu em nossa vida traz algo em nós, gratidão e alegria. E é por isso que Paulo diz lá em Romanos 12, verso 1, ele diz, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço.
NTLH, amém? Então, olha que coisa poderosa. Sabe, o apóstolo João também nos ensina que esse servir amoroso, por causa da nossa natureza cristã, mostra a nós, irmãos, que nós somos verdadeiramente salvos. Como é que eu sei, pastor, que eu sou salvo ou não sou salvo? Há muitas evidências, mas João, em 1 João, capítulo 3, verso 14 a 16, ele te dá uma das evidências. Então, uma das evidências, 1 João 3, 14 a 16 diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Minha pergunta é, você ama os irmãos? Fala para o seu irmão, irmão, eu te amo. Amém? Agora, olha para cá, olha o que o texto diz: aquele que não ama, permanece na morte. Uma vez uma irmã, que já tinha alguns anos de igreja, falou: pastor, eu acho bonito esse negócio da comunhão da igreja, acho bonito os irmãos se interessados, mas, pastor, se eu puder só chegar, na hora que o culto começou, e na hora que o amém terminou, eu puder sair e não falar com ninguém, esse negócio de alguém ir lá em casa, né, de eu ter que ter amizade com os irmãos, de frequentar a célula, pastor, eu tenho extrema dificuldade com isso. Eu falei: irmã, presta atenção, isso é grave que você está falando, porque todo mundo que é nascido de Deus tem a alegria de estar com a família. É muito estranho quando você ama seu pai, a sua mãe, mas você não quer estar na casa deles. Você não liga para eles, você não se envolve com eles. Dia das mães, dia dos pais passa em branco. Natal, se você pudesse, não via nem a cor deles. Ô irmão, tem algo na verdade aí que está esquisito nessa situação. João está dizendo o seguinte: aquele que não ama o seu irmão, não é nascido de Deus, ele permanece na morte. Irmãos, se Deus é amor, nós temos a capacidade em Cristo de amar os nossos inimigos. Eu não vou amar a minha família. Aí eu falei para ela: querido, acho que você precisa ir para o encontro. Você precisa checar o seu coração, e você precisa pedir para Deus, você ter um outro olhar. E ela foi para o encontro, descobrimos que ela tinha alguns traumas, né, de infância, com a igreja, com a coisa toda, que ela se fechou. Não é que não era nascida de novo, mas era alguém que não tinha perdoado pelaquilo que ela passou, decidiu se fechar. Isso é muito ruim. Mas graças a Deus, ela perdoou, tratou a situação, e hoje, na verdade, a irmã é uma discipuladora muito frutífera, né, lá na igreja em Curitiba. Mas, deixa eu dizer algo para você. É esquisito quando alguém diz que ele não ama a igreja, não ama os irmãos. Eu sei que às vezes na comunhão, irmãos, nós temos alguns irmãos que são florzinha de Jesus. Tem lá na sua cela florzinha de Jesus? Tem ou não tem, irmão? Ninguém fala, né? Não quer entregar, né? Mas uma das coisas que o texto nos fala é que nós amamos. Às vezes você tem um irmão difícil, às vezes você tem um cunhado difícil, às vezes você tem uma sogra difícil. Mas, querido, uma vez que nós temos a natureza de Deus, nós amamos. Amém, irmãos? Né? Já dei a hashtag, fica a dica para você amar a sogra. Trata ela como a sua mãe. Você não pega a raiva da sua mãe. E se você pensar que a sua sogra é sua mãe, o que vai acontecer, irmão? Vai amar. Ah, mas a minha sogra briga comigo. Pois é, tua mãe também briga. Ah, mas a minha sogra é desaforada, fala umas coisas e se mete no casamento. A tua mãe também se mete. E você perdoa. Se você consegue tratar com a sua mãe, trata com a sua sogra da mesma forma. Amém, irmãos? E amontou a brasas vivas, né? Faz coisas boas para ela, e você vai ver que vai mudar o relacionamento. Continuando o texto, diz: todo aquele que odeia seu irmão é o quê? Assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna e permanece na morte. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar agora a nossa vida pelos irmãos. Na velha aliança, quando perguntaram para Jesus
Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O segundo é semelhante a esse: amarás o seu próximo como a si mesmo. Esse é na antiga aliança, porque o fariseu estava perguntando qual é o maior mandamento. Mas Jesus, antes do sacrifício, ele dá um novo mandamento. Toda vez que Jesus diz, eu porém vos digo, ou ele diz, um novo mandamento vos dou, ele está falando agora de algo da nova aliança. Então, na nova aliança, o Senhor reforma a lei, e ele traz então agora um novo mandamento. Ele diz, da mesma forma, ele diz, eu porém vos digo. Vocês ouviram o que foi dito, foi ensinado? Eu porém vos digo, como eu vos amei, amai o seu próximo. Na antiga aliança, eu tinha que amar o Hamilton como eu me amo. Na nova aliança, eu amo o Hamilton como Cristo o ama. Consegue entender isso, irmãos? Então, se eu não tenho amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar as pessoas, não me preocupo com as suas necessidades, eu deveria questionar se Cristo está realmente na minha vida. Um coração salvo é um coração que deseja amar, servir, ser bênção. Irmãos, precisamos exterminar do nosso meio toda a individualidade, toda a carne e vivemos a abundância da vida. Se não temos, deveríamos pedir ao Senhor, Senhor, eu quero que a tua natureza, ela se revele, que ela se manifeste através de mim. Então, outro termo relativo a servir a Deus, que é mal compreendido pela maioria das pessoas, é a palavra ministério. Quando a maioria das pessoas escuta ministério, ela pensa em pastores, ela pensa em padres, ela pensa em sacerdócio profissional. Mas Deus diz que cada membro da sua família é um ministro. Então, na Bíblia, irmãos, as pessoas, elas eram tidas como, as pessoas que faziam parte da igreja, os crentes, elas faziam parte da igreja, elas eram tidas como servos. Servos são ministros. Então, serviço e ministério, irmãos, é um estilo de vida para nós. A verdade, a palavra ministros, no grego, é o pérites. O pérites era o soldado romano, do exército romano, que na verdade cavava a trincheira. Era o soldado, era o cabo, no máximo o sargento. Hoje nós chamaríamos isso, no militarismo, chamaríamos isso de os praças. Então aqueles que servem com a mão, a palavra o pérites, eles são ministros. Então quando alguém fala assim, eu quero fazer parte do ministério de louvor e adoração, eu quero servir a igreja, sabe? Com o louvor e a adoração. Quero servir, quero ser ministro do Novo Testamento. Então, você vai querer servir a igreja com seus dons, com seus talentos, com suas mãos, com seus recursos. Então, se nós lembrarmos algo muito forte que acontece, de exemplo disso, de alguém que entendia que precisava servir, é a sogra de Pedro. A Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro porque ela estava enferma. Ela, instantaneamente, quando ela foi curada, diz o texto, ela foi curada e, diz o texto, passou a servi-lo. Essa palavra servi-lo ali, no original, no grego, quer dizer servir com as mãos, mas alguns teólogos dão um segundo sentido, que servir a Deus lá, no Antigo Testamento, era uma expressão do quê? De você simplesmente também adorar. No grego, essa palavra também dava o sentido, então, também de serviço sacerdotal. Então, quando você serve o seu irmão, você está adorando a Deus também. Amém, irmãos? Pensa comigo, a palavra pecado, uma das palavras no Antigo Testamento é hamartia, no hebraico, hamartia, que quer dizer ofender ou sair do alvo. Então o que é pecado, pastor? Toda vez que eu ofendo alguém, ou toda vez que eu saio do alvo, o propósito de Deus era esse, eu na verdade fiz outra coisa. Por mais perto que foi, mas não foi o que estava no coração de Deus. Amém? Isso é pecado.
Então, um conceito de pecado. Agora pensa comigo, irmãos. Se pecado é você ofender e você errar o alvo, uma das definições, se eu não ofendo, se eu honro, faço aquilo que está no propósito de Deus, eu honro a Ele, em vez de errar o alvo, eu acerto o que está no coração de Deus, aquilo que era a vontade de Deus. O que é isso? Não é pecado. E o que não é pecado é louvor, adoração. Todas as vezes que eu faço algo certo, eu preciso ter consciência que estou adorando a Deus. Eu gosto, do pastor Rick Warren, num dos seus livros, ele fala sobre até mesmo dormir para cuidar do seu corpo. Você, tem aquela rotina terrível, você fala, cara, estou judiando o meu corpo, preciso dormir no horário, preciso comer certo. Ele fala, se você faz isso, na intenção, de cuidar do seu corpo, porque você sabe que você é templo do Espírito Santo, e você precisa dessa casa temporária para servir a Deus por muitos anos, você está adorando a Deus. Então, dormir é adorar também. Eu acho fantástico isso. Amém, irmãos? Agora, dormir demais é errar o alvo, é preguiçoso, é pecado. Está claro isso para os irmãos? Amém? Como falei, irmãos, não estou pregando hoje eu estou dando um estudo para você. Então, quando a sogra, ela levanta e vai, servir o Senhor, a verdade, irmãos, ela está ali adorando o Senhor, e é o que devemos nós também fazer. Irmãos, eu e você fomos curados para ajudar os outros. Nós fomos abençoados para ser bênção na vida de outros. Nós somos salvos para servir a outras pessoas. Então não podemos ficar esperando, o céu se manifestar, a volta de Jesus, e ficarmos sentados no banco da igreja. Não, querido, nós fomos chamados a cooperar. Fala assim, eu fui chamado para cooperar com Cristo na vida dos meus irmãos. Amém? Então você nunca se perguntou por que, Deus não nos leva imediatamente, assim que nós aceitamos a Jesus? Já parou para pensar? Cara, esse mundo é decaído, esse mundo é uma porcaria, A gente devia converter e ir para o céu já, acabou essa luta. Por que Deus deixa a gente nesse lugar decadente? Irmão, Ele deixa você aqui porque tem propósitos na sua vida. E um desses propósitos, depois de você ser salvo, é que Deus quer usar você para alguns objetivos que Ele tem na terra. Billy Graham, certa vez, perguntado, Billy Graham foi um grande evangelista, para quem não conhece, levou 500 milhões de pessoas a Jesus, A verdade é que esse homem foi questionado, se ele pudesse voltar, no final do seu ministério, voltar atrás, o que ele gostaria de ter feito? Ele falou, olha, gostaria de não ter feito tantas cruzadas, mas a força, o empenho, o recurso, o tempo, o dinheiro, tudo o que eu tinha, eu gostaria de ter me multiplicado. Treinado líderes, treinado pessoas. Por quê? O repórter perguntou. Ele falou, por quê? Porque através das conferências nos estádios, eu consegui alcançar um grupo específico de pessoas. Mas se eu me multiplicasse, eu tinha gerado líderes e eu teria alcançado muito mais pessoas. Presta atenção. Deus precisa de mim, de você, porque tem pessoas que eu nunca vou conhecer, mas o Cassis conhece. Tem gente que eu nunca vou me relacionar, mas a irmã Cis vai se relacionar. Eu nunca fui na feira do produtor, ali em Águas Claras, mas ela está lá todo sábado. Vai lá comprar para abençoar a irmã. Amém, irmãos? Mas todavia, entretanto, os outros produtores, as outras pessoas que passam naquela feira semanalmente para comprar, ela consegue alcançar. Então, você consegue entender? A verdade, irmãos, é que nós precisamos nos multiplicar. É por isso que não podemos achar que só alguns foram chamados para servir. No Novo Testamento, cada crente é um ministro. Fala assim, eu sou um ministro. Fala assim, Deus me chamou para usar os meus dons
os meus talentos, as minhas habilidades. Fala assim: eu sou útil no reino de Deus. Amém? Por último, você é chamado para servir ao Senhor. Então, enquanto crescia, você deve ter pensado, né, sobre o que é ser chamado por Deus. Irmãos, chamado, na cabeça de muitos irmãos, é apenas viver de tempo integral para Deus. Mas a verdade da palavra do Senhor é que todos nós fomos chamados. Mateus capítulo 28, verso 19 a 20 diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, se você é discípulo de Jesus, quantos são discípulos de Jesus? Digam amém. Amém. Precisamos lembrar, discípulos fazem discípulos. Seu chamado para ser salvo inclui o chamado então de servir. Servir aqueles que são seus irmãos e servir aqueles que nós vamos treinar para ser discípulos do Senhor Jesus. Então, independente do seu emprego, da sua carreira, você é chamado por Deus. Tem irmãos que são médicos entre nós. A Bia está aqui, ela é médica. Quantas pessoas ela atende durante o dia dela, né? Trabalha em UPA, é isso? Hospital, né? Não sei se é mais calmo do que uma UPA, mas deve ser frenético também. Quantas pessoas passam nesse consultório? Irmãos, precisamos lembrar, o seu trabalho, a sua profissão, ela é algo temporário, mas o seu chamado é ser ministro de Deus. Você não é médico, você não é engenheiro, você não é advogado, você não é vendedor, você não é gerente, você não é administrador, você não é professor, você é um ministro da parte de Deus. Seu trabalho é apenas um bico, o meio pelo qual nós fazemos tenda para cumprir um propósito maior. Para encerrar, Paulo quando ele chega em Roma, ele não vai direto para as cadeias, ele é preso numa casa. E aí Nero então decide colocar a guarda pretoriana, né, para cuidar dele. E essa guarda então, segundo, né, os historiadores, eram 8 soldados que ficavam, né, com o apóstolo Paulo. Ficavam a cada 2 horas, 2 dentro da casa, 2 fora da casa e 4 guardando o perímetro. A cada 2 horas, os que estavam dentro da casa, parece o nosso encontro, né? O cara vai na verdade para fora, o que estava no perímetro vem para dentro da casa, e aí ficavam rodando. Paulo, irmãos, pensa comigo. Paulo sendo Paulo, será que ele era um preso? Não, irmãos. Aonde colocaram Paulo, Paulo testemunhou da fé. Dentro da cadeia, né, para Herodes Antipas, para o próprio Nero, não tem dado disso, mas ele foi julgado, foi condenado por Nero, deve ter falado da fé. E os historiadores então falam uma coisa muito bonita e até mesmo apaixonante. A cada 2 horas, trocava-se então a guarda dentro da casa. Paulo estava confinado dentro da casa. Ele estava escrevendo algumas cartas ali com Lucas, mas para ser bem sincero, quando ele não estava escrevendo, o que ele estava fazendo? Certamente ele estava evangelizando aqueles homens. A cada 2 horas, entravam 2 romanos. A cada 2 horas, saíam 2 cidadãos dos céus. A cada 2 horas, entrava um guarda da guarda pretoriana. A cada 2 horas, saía um cidadão do céu. A verdade, irmãos, é que Paulo, ele teve a revelação que hoje você está tendo. Espero que você já tinha, mas eu estou apenas te relembrando. Mas por outro lado, se você nunca se atentou para isso, você precisa lembrar. Eu não sou administrador, não sou empreendedor, não sou empresário, não sou militar. Eu estou, porque a minha missão é muito maior do que aquilo que eu estou fazendo. Essa vida vai passar. 35 anos, vai chegar, em algum momento você vai aposentar.
mas a sua carreira, o seu propósito, eles são eternos. O que vai contar no final da sua vida, meu amado? Sabe, aquilo que você fez lá no mundo? Ou aquilo que você fez para Deus? Infelizmente, muitos irmãos, porque não têm consciência, né, do seu chamado, do seu propósito, eles, sabe, não conseguem entender que a vida cristã é servir e dar. Nós servimos, porque temos o Espírito de Deus. Até os nossos inimigos, nós servimos. E nós damos, nós abençoamos, porque o amor é algo que prende as pessoas. Lá no mundo, você fez o mal, você vai receber o mal. Mas nós, irmãos, cidadãos de um outro país, de uma outra nação, nós temos uma outra linguagem. Fez o mal, eu te dou o bem. Eu amo, eu abençoo, eu intercedo, eu ajudo, eu sirvo. Por quê? Porque com brasas vivas eu vou constranger aquela pessoa. E as garras do amor vão prender ela. E vão fazer com que ela possa, sabe, parar para me ouvir. E ver que o sentido da vida é, na verdade, ser amado pelo Senhor. E ter o amor dele dentro de nós. Sabe, a salvação trouxe isso sobre mim e sobre você. Hoje, eu quero convidar você a ficar em pé, nesse momento. E quero perguntar para você, sabe, o que você tem feito? O que você tem feito para servir ao Senhor? Se você tem feito muito, glória a Deus. Se você tem feito pouco, tem se economizado, até mesmo resistido, eu diria para você, essa é a hora de você, sabe, clamar ao Senhor. Senhor, traz um renovo da sua parte. Ativa os meus dons, ativa o meu amor. Irmãos, nós precisamos de irmãos para servir no encontro. Nós precisamos de irmãos para servir na liderança da igreja. Nós precisamos de irmãos para estar no encontro das crianças. Nós precisamos de irmãos, sabe, dispostos a serem colunas na edificação daquilo que Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai nos fazer uma igreja de milhares aqui no DF. Então, filho, tudo começa com você se ofertando ao Senhor. Pastor, mas eu não tenho capacidade. Pois é, meu irmão. Deus chama, Deus capacita e Deus vai te enviar. Ele só precisa daqueles que sejam como Isaías. Diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Pastor, mas eu sou muito velho. Pois é, Moisés também era velho e homicida. E Deus usou ele quando ele se prontificou a ser usado. Ele mesmo disse, minha língua é pesada. Pois é, Deus deu a ele, na verdade, um porta-voz para ele poder cumprir a sua missão. Mas o interessante é que Deus diz que Arão seria usado para falar com o faraó. Mas você não vê Arão falando com o faraó, você vê Moisés falando. Por quê? Porque não chegou no dia D, Deus encheu a boca dele. Se você olhar para José, José tinha tudo para ficar travado. Por quê? Injustiçado, rejeitado, preso, escravo. Mas nunca se negou a ser usado pelo Senhor. Se pegar Gideão, ele se diz, na verdade, fraco, pequeno, da menor tribo. Deus o usa quando ele se coloca na mão. Irmãos, assim foi com Davi, assim foi com Paulo, assim foi com Raabe, que era uma mulher imoral. Quando você diz sim para o Senhor, Deus se encarrega do como Ele vai te usar. Você não é aceito pelo aquilo que você faz, você é aceito pelo quanto você crê que Ele pode fazer. É na dependência dEle que você faz. Então, nesse momento, eu queria que você, sabe, orasse ao Senhor, pedisse ao Senhor, Senhor, ativa os meus dons, eu quero ser útil, eu quero servir. Eu não fui chamado para estar apenas na igreja, mas eu fui chamado para contribuir aqui no meio da igreja. Usa meus dons, usa meus talentos, minhas capacidades, minhas habilidades. Senhor, sou teu, usa-me, Senhor. Querido, ore ao Senhor agora. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Eu quero que você possa declarar em nome de Jesus que todo espírito de passividade vai sair da sua vida e você será ativado, você será
conquistado pelo Senhor, e Deus vai usar você de forma extraordinária, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos, ó Deus, como igreja do Senhor, pedindo ao Espírito Santo de Deus, habilita, Senhor, ó Deus, o nosso chamado. Traz sobre nós, ó Deus, a tua fé, Senhor, ó Deus, a fé, Senhor, para fazer, Senhor, coisas impossíveis, radicais. Tira de nós, ó Deus, todo limite, Senhor, todo medo, Senhor. Pai, que um sentimento, Senhor, maior, do amor do Senhor, da bondade do Senhor, ó Deus, seja Ele que permeie os nossos corações. Que os dons que o Senhor tem derramado, que o Senhor confiou aos meus irmãos, possa o Senhor também manifestar, ó Deus, com poder e com graça sobre a vida dos meus irmãos. Te louvo, Senhor, ó Deus, pela tua igreja, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor, mas pedimos por uma nova medida, Senhor, ó Deus, de unção, Senhor, de trabalho, de envolvimento, de compromisso, Senhor, ó Deus. Clamo, Senhor, pelos obreiros da seara, Senhor, ó Deus. Clamo, Senhor, ó Deus, para que o Senhor nos dê, Senhor, homens e mulheres, ó Pai, ó Deus, imbuídos de uma paixão, que é honrar ao Senhor com a sua vida todos os dias, ó Deus. Dá-nos um só coração, dá-nos um só entendimento, e em nome de Jesus, nós oramos e pedimos a tua bênção. Vamos cantar, vamos adorar. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver